Vamos lá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer revê-los. Uma alegria mais uma vez estarmos aqui para sentir no coração essa energia tão salutar, tão amiga, né, que nos abraça, que nos envolve, que desperta a nossa esperança, nossa alegria de viver. E a mensagem esses últimos dias tem sido exatamente isso: perseverança, fé, confiança de que tudo vai passar, né? De que tudo isso um dia vai cessar. E que essa lição, que tem sido bem difícil para todos nós, ela é de grande valia para o nosso espírito, para o nosso coração, para que a gente possa amadurecer. E o dia a gente vai... Claro que todos os dias a gente agradece muito a Deus, mas um dia a gente vai agradecer imensamente a misericórdia divina de ter permitido que nós passássemos por todas essas dificuldades, porque isso vai fazer toda a diferença para o nosso caminhar. Então que nós possamos guardar no nosso coração essa certeza, essa confiança, porque isso não é simplesmente palavras, é real isso. Então que a gente possa guardar isso dentro de nós para que os próximos dias sejam de trabalho, de perseverança, de realmente acreditar em nós. Isso que nós precisamos fazer, acreditar um pouco mais na potencialidade que todos nós temos. E temos, às vezes duvidamos disso, mas não se esqueça que nós somos uma cópia muito pequenina de Deus, mas tudo está dentro de nós, né? Essa potencialidade ela é real, então vamos usar isso ao nosso favor. Então nós vamos fechando mais uma vez os nossos olhos, percebendo esse ambiente repleto de luz, de paz, que foi preparado adequadamente para que nós pudéssemos sentir essa tranquilidade, e vamos emanando no nosso espírito toda essa reverência, toda essa gratidão ao nosso Pai Criador, fonte misericordiosa de luz e de amor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelos recursos, pelos benefícios que nós temos recebido. Obrigado, Senhor, por esses benfeitores amigos que se movimentam nesse ambiente, nos abraçando, nos incentivando o coração e trazendo para todos nós aquilo que nós necessitamos e carecemos para fortalecermos. Abençoa, Jesus, o nosso irmão Sérgio, que mais uma vez se oferece como canal da espiritualidade para trazer a todos nós os apontamentos do Evangelho que tanto nós necessitamos e carecemos. Que a Tua paz, Jesus, esteja sempre conosco, que o nosso domingo seja de muita alegria, de muita perseverança e, acima de tudo, Jesus, de muita paz. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. É com muita alegria, né, que nos encontramos mais uma vez nesse domingo maravilhoso, né, para nos alimentar espiritualmente, né, para ouvir as palavras do Mestre, que nos ajudam a entender, né, as nossas dificuldades, tudo aquilo que acontece na nossa passagem terrena, né? E hoje eu escolhi para a gente conversar sobre um assunto que convive conosco sempre, tanto como espírito encarnado ou como espírito desencarnado, que é o pensamento. E nós vamos falar então sobre o poder do pensamento, né? Que a gente não para de pensar, né? E os cientistas falam que a gente usa apenas 10% do poder do nosso pensamento, né? Podíamos estar usando muito mais, né? E nos beneficiando com isso, né? Então, o pensamento, né, ele parece muito bom quando nós começamos a pensar sobre determinados assuntos, né? Mas nem sempre é.
bom, né? E os espíritos amigos, né? Eles nos lembram que pensar nos faz ligar a pessoas, ligar a coisas, a situações e a ambientes, né? Quando nós estamos pensando, né? Então, quando nós pensamos, nós sabemos que o pensamento é uma criação de Deus, né? Como tudo que Ele criou em nós, né? Como Ele criou o universo através do pensamento dele, do desejo dele, né? Qualquer seja a nomenclatura que a gente vai dar a Deus, né? Por exemplo, razão primária de todas as coisas que acontecem conosco, né? De tudo, do universo em si, né? Esses espíritos, eles gostam sempre de nos lembrar das vinculações mentais. Por que isso? Porque toda vez que nós pensamos, né, que nós sentimos e pensamos nas pessoas, né, nós dirigimos o nosso pensamento a elas imediatamente, né? E nos ligamos em pensamento sempre com essas pessoas, né? E quando essas pessoas não fazem mais parte da nossa vida, quando elas saem da nossa vida, é muito difícil nós nos desvincularmos dessa ausência, da ausência dessas pessoas. Então nós confundimos muito, né? O pensamento que ainda temos dessas pessoas, porque nós não esquecemos dela, mas elas mesmo nos falam que não existe mais sentimento no nosso relacionamento. E é difícil da gente aceitar isso, né? Então, quando essas pessoas saem da nossa vida, né, continuamos pensando nelas, mas não existe mais nos nossos pensamentos o sentimento quando essas ligações são afetivas, né, entre nós e outras pessoas, né? E muitas vezes nós confundimos isso, né? Ficamos ainda achando que temos alguma coisa com essas pessoas, só que apenas temos a lembrança delas, né? Por isso, nos conhecer profundamente, né, o nosso interior, é primordial para nós nos desvincularmos dessas situações, porque tudo isso vai através do nosso pensamento, né? Ou através das nossas formas de pensamento. E esses espíritos também nos contam muito em detalhes, né? Através das psicografias, das comunicações de Chico Xavier, né? Que tudo que sai da nossa mente, tudo gera energia, né? Então, e essa energia, ela forma um quadro através de nós. Se fosse só esse quadro, não teria problema, só que esse quadro que circunda, né, o nosso ser, ele se contata com nós. Esse quadro tem um contato com nós, né? Conosco, né? E é por isso que o Espiritismo gosta de nos lembrar que quando nós desejamos mal a alguém através dos nossos pensamentos, né? Antes desse mal atingir aquelas pessoas
que eu estou mentalizando, ele nos atinge primeiro, né? E só vai atingir as pessoas, vai atingir realmente depois que nos atingir, né? Então, quando nós desejamos coisas ruins para as pessoas, né? Através do pensamento, logicamente, né? E isso nos atinge, nós somos os primeiros prejudicados, né? Os primeiros prejudicados antes de que esse mal atinja aquele que eu estou pensando, né? Direcionando. Por outro lado, quando eu dirijo energias boas para as pessoas ou para o nosso próximo, também somos os primeiros beneficiados e recebemos essas energias boas antes que ela atinja o nosso próximo, né? Então, há determinadas enfermidades que têm energias negativas e muito fortes, dependendo das enfermidades, que elas sejam graves ou não, né? Elas já existem, né? Essas energias. E quando nós ficamos enfermos, né? Não é naturalmente só o nosso corpo que está enfermo. A nossa alma, o nosso espírito já estava enfermo antes, né? E isso tudo é através do pensamento, né? Que trazemos, né? Mesmo que essas enfermidades elas venham de resgates do passado que nós já trazemos, ou mesmo que essas enfermidades já são anteriores a existências de vidas passadas, né? Não importa, porque mesmo que esteja lá de trás, elas já estão impregnadas no nosso perispírito. E aí a gente já está com elas dentro de nós, né? Dentro de nós mesmos, né? O mais grave que os bons espíritos, eles sempre nos comunicam, que de uns anos para cá, né? Com muita constância, nós estamos vivendo tão mal, né? Mentalmente, né? Psicologicamente, utilizando o nosso pensamento de uma forma que não é correta, que doenças que aparecem em nós não estavam programadas, né, no nosso processo reencarnatório, mas foram criadas aqui, né? Então, porque nós não conseguimos, né, separar essas doenças da própria matéria. Então, nós acabamos criando isso aqui, através de pensamentos gerados por nós mesmos, né? E aí, muitas doenças, elas têm uma dificuldade muito grande de serem diagnosticadas, né? E às vezes até diagnósticos impossíveis. E isso tende a sempre estar acontecendo conosco. É claro que hoje em dia, né, já existe diagnósticos, né, em tudo que a gente tem, porque a medicina já evoluiu muito, né? Mas mesmo assim, tem umas que são muito difíceis de serem diagnosticadas, né? E apesar que hoje nós sabemos de tudo que acontece com a gente, se nós quisermos, né?
né? Em termos de enfermidades, né? Por exemplo, quando nós compramos remédios, eu faço muito isso, né? Eu leio a bula de todo o remédio, né? Então eu já sei, né, no fundo, para que aquele remédio está sendo utilizado. Então eu já sei aquela doença que eu tenho, né? Mesmo que o médico tenha falado. Por quê? Porque os médicos, eles não mentem para nós. Eles dizem aquilo que nós temos. E muitas vezes eles não pensam se nós estamos preparados psicologicamente para receber aquela notícia de uma doença grave ou de como nós estamos de bem, diferente de como achamos que nós estamos tão bem, né? E muitas vezes isso causa um choque muito grande nas pessoas, né? Porque elas não estão preparadas para receber aquela informação, mas nós sabemos, nós vamos estar cientes disso, né? Então, os próprios espíritos bons, eles nos alertam que tudo que influencia na nossa vida, tudo nasceu ou nasce de nós mesmos, nós é que criamos, né? Ou porque o sentimento que nós estamos mandando para aquelas pessoas, né, e que voltam para nós, ou porque nós estamos, através do nosso pensamento, através da nossa mente, 24 horas, dia e noite, utilizando o nosso pensamento de uma forma errada para o nosso organismo. Então afeta. Então, tudo que acontece conosco aqui, né, é gerado por nós mesmos, né? E a gente está enfocando mais a questão das doenças, das enfermidades, né? Por isso que pensar em saúde é muito importante, porque nos leva a ela, né? Então, a gente quando está enfermo, mesmo que a gente esteja enfermo, nós devemos estar pensando que podemos ser curados, né? Pensando na saúde e não na consequência daquela doença, né? E pesquisas, né, do mundo inteiro, né, nos mostram que pessoas, né, de qualquer origem, de qualquer ponto da Terra, né, elas, quando recebem um diagnóstico de uma enfermidade terrível, né, muito forte, né, se elas não se deixam abater, né, elas aceitam aquela doença, a tendência de cura delas é muito maior, né? Então a gente está cansado de ver isso no nosso dia a dia, né? De pessoas do nosso relacionamento que vão ao médico e recebem diagnóstico e o médico diz para essa pessoa que é uma coisa grave: olha, você vai ter 6 meses de vida. Imagina, né? É um choque para a pessoa, mas ele diz, ele não esconde. Só que, se nós aceitarmos o que ele está fazendo, se nós fizermos o tratamento que ele indica, se nós continuarmos fazendo, mesmo com as limitações que essa doença possa nos causar, fazer tudo aquilo que a gente vem fazendo, passam esses 6 meses e viram anos, né? Porque eu aceitei. Então, eu estou contribuindo para a minha cura, né? Estou contribuindo por ter aceitado, né, o diagnóstico. E isso é trabalhado aqui na nossa mente. Então, eu vou aceitar aqui, não, eu vou me cuidar, isso não vai atrapalhar a minha vida.
eu vou viver da forma que eu sempre vim vivendo. E aí eu vivo anos. E aqueles 6 meses, ó, a pessoa até esqueceu, né? Isso a gente vê muito, né? Da aceitação, que é muito importante, né? Nem sempre, né? O nosso corpo, ele está completamente curado, nem sempre. Por quê? Porque ainda não modificamos o nosso espírito. Então, a minha cura é tanto do corpo físico, mas principalmente do meu espírito, que influencia no meu corpo físico bastante até, né? E nós temos que nos lembrar também que essa cura real, né, ela só pode ser obtida quando eu estou mentalmente curado. Isso aí é o que ajuda, não é simplesmente a parte física, a parte psicológica é muito importante, né? E nós não podemos nos esquecer também, com relação ao nosso pensamento, é que muitas vezes, né? Muitas vezes não, nós sempre estamos cercados por espíritos bons e maus, espíritos que querem o nosso bem e outros que querem o nosso mal. Então esses espíritos que querem o nosso mal, por quê? Porque temos pendências lá do passado e hoje eles desencarnados, eles aproveitam a oportunidade em que a gente está numa sintonia muito baixa para nos atingir. E como que eles nos atingem dessa forma? Através do pensamento. Então eles entram no nosso pensamento e controlam as nossas atitudes, né? Que são verdadeiros obsessores. Então muitas vezes eles fazem com que a gente faça coisas que jamais faríamos, né? Coisas que ridículas, que nos colocam em situações vergonhosas, né? E depois, quando a gente cai em si, a gente pensa, nossa, como é que nós podemos ter feito, como é que eu posso ter feito isso? Passar pela minha cabeça. Não foi você que fez, foi a influência daquele espírito no seu pensamento, que você se deixou abater, porque a sua sintonia estava muito baixa. Porque quando a nossa sintonia está alta, né, só espíritos elevados é que vão nos atingir com coisas boas, óbvio, né? Então, a doutrina espírita, ela nos orienta para que a gente tenha comunicações espíritas sempre em locais apropriados, né? Como, por exemplo, num centro espírita, numa sala de passe. Por quê? Esse ambiente só tem espíritos elevados. Então, as comunicações vão ser sempre elevadas, né? E aí tem uma coisa muito importante, né? Com relação ao nosso pensamento, é que os contatos, né, mediúnicos, eles se dão através do nosso pensamento, né? Então é o pensamento do espírito que está querendo se comunicar comigo que me envolve e eu recebo aquelas mensagens através do meu pensamento e passo, né? Ou através de psicografia escrita, né? Ou através de uma psicofonia que é falada. E aí tem uma coisa muito importante, que é o controle da minha mediunidade, porque se eu perceber que aquela comunicação não é boa, eu interrompo, eu paro, eu consigo, através
do livre-arbítrio que eu tenho de interromper aquilo, né? E não receber. Por isso que essas coisas só devem ser feitas através de locais apropriados. E não na nossa casa, em outro lugar, falando, nossa, estou recebendo a comunicação, eu vou escrever. E aí é muito perigoso, porque aquela mensagem, ela tem intuitos que não são bons, né? Intuitos que não são bons. Então, isso é muito importante para nós. Então, a importância que tem o pensamento, né, responsável pelas comunicações mediúnicas. Porque muitas pessoas falam assim, quando o médium, por exemplo, está dando uma comunicação mediúnica, eles falam, ele está incorporado. Essa, né, terminologia não é correta, porque incorporação de espírito significa que esse espírito que está se comunicando conosco, ele entra no nosso corpo. E para ele entrar no nosso corpo, o nosso espírito tem que sair. Então isso não existe, não é uma incorporação, é uma comunicação pelo pensamento, que eu estou recebendo, né, e assimilando aquilo que aquele espírito amigo está querendo passar, ou para mim, ou para alguém que está esperando uma informação de algum parente, né, de alguma coisa que ele necessita receber. E quantas vezes também a gente pensa numa coisa que eu gostaria que acontecesse conosco o tempo inteiro, achando que vai nos trazer a maior felicidade possível, aquilo. Aí ela acaba acontecendo, aí nós nos decepcionamos, porque não era para ter acontecido, mas eu provoquei. Eu puxei tanto, pensei tanto que aconteceu, e aí eu vou me sentir muito mal, né? Então, isso é o que é importante no nosso pensamento. Então, nós precisamos sempre estar policiando o que nós pensamos, porque a gente acha que o pensamento, só nós aqui percebemos, porque ele é secreto. Sim, para as pessoas sim, mas para o plano espiritual não. Eles conseguem entrar, Jesus, né, entrar no nosso coração, no nosso pensamento, e ver como eu estou me comportando. Então, o meu comportamento físico nem sempre é o meu comportamento intelectual, mental. Eu por fora estou mostrando uma coisa, mas por dentro meu pensamento está com outras ideias. Então, a gente tem sempre que estar cuidando, né? Como Jesus fala, vigiai e orai, até para não recebermos essas obsessões desse espírito através do pensamento, né? Então, era isso que eu queria ter trazido para nós conversarmos hoje, a importância que a gente tem, porque a gente pensa o tempo todo, né? Então, vamos pensar coisas boas, né? Vamos assistir coisas que façam que o nosso pensamento esteja elevado, a nossa sintonia, porque muitas vezes, quando nós estamos pensando em coisas ruins, o que acontece? A nossa sintonia vai lá para baixo, né? Aí nós ficamos abertos a recebermos influências negativas, né, dos espíritos que estão em volta da gente. Então era isso, né, que eu queria ter trazido para nós refletirmos aqui a importância do nosso pensamento, no nosso dia a dia, na nossa existência terrena, né? Porque o nosso espírito já vem lá de trás, né? Já tem ideias formadas
que nós vamos colocar em prática, que externar ou não, né? Então, que Jesus nos ajude, né, a conseguir, né, pensar só em coisas boas. É fácil? Lógico que não é fácil, né? Nós temos uma influência negativa enorme, né, da sociedade, da convivência que nós temos, mas vamos filtrar essas influências, né, de tal forma que a gente só segure as coisas boas, né? Então, muito obrigado, que tenhamos um dia de paz, né, pensando só em coisas boas, com otimismo, né, e não em pessimismo, né? Pensar que vai dar tudo errado, não, vamos pensar que tudo vai dar certo, por pior que seja o momento, vai melhorar, porque o dia de amanhã vai ser sempre melhor que o dia de hoje, né? Que assim seja. Dizia o nosso meigo amigo Jesus: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Que o seu coração seja invadido pela paz que emana do coração generoso e amigo do nosso querido Mestre Jesus. Que este momento luminoso nos dê a possibilidade de ancorar em nosso espírito o entendimento e a compreensão das palavras colocadas nesse ambiente a todos nós. O homem, durante toda a sua jornada evolutiva, tem, através do processo natural de entendimento, de compreensão, aprisionado-se há muitas questões relacionadas ao espírito, muitos apegos terrenos, apego material, apego sentimental, achando-se muitas vezes possuidores de tudo, principalmente das pessoas. Nós percebemos os sentimentos ainda muito exacerbados com relação aos familiares, às pessoas que muitas vezes expressamos o nosso amor. Todos os sentimentos menores, transtornos obsessivos, compulsivos, de toda a natureza, tudo isso aprisiona o espírito a esse momento onde deveria trabalhar a sua libertação. Todo esse manancial de conhecimento que já possuis através de toda essa jornada é para que olhes para dentro de ti e veja o quanto é necessário libertar-se, jogar fora as amarras que lhe prende a esses sentimentos menores, elevar o seu pensamento e o seu sentimento maior, para que possas observar a vida de uma maneira diferente. Por isso a palavra dessa manhã, esclarecedora, é: liberte-se, liberte-se, liberte-se. Frisamos essa palavra porque é necessário que quando estivermos diante de qualquer dificuldade e desafio, que nós possamos olhar para dentro de nós e perceber que o sofrimento, na maioria das vezes, é o barulho das algemas que nós temos nas mãos espirituais. Liberte-se, liberte-se. Como me libertar? Como me libertar? Amar, ver a vida de forma diferente, aprofundar-se no conhecimento, na busca do entendimento daquilo que o Senhor te proporciona. Mas, acima de tudo,
Conheça a ti mesmo, trabalhe os seus sentimentos, expresse os melhores sentimentos do teu coração, observe a natureza, ame, seja fraterno, exerça a compaixão. E tudo isso, com certeza, são os passos na direção da libertação que todos nós carecemos. Aproveite esse momento, jogue dentro da sua alma, do seu espírito, as palavras esclarecedoras dessa manhã, para que nos próximos passos da sua caminhada seja de libertação. E nunca se esqueça, porque permita que essa palavra esteja sempre presente em ti. Liberte-se, liberte-se, que todos nós possamos agradecer a Deus por esse momento, por esse instante, absorver no nosso espírito essa energia que emana do coração generoso e amigo desse benfeitor luminoso que até os dias de hoje trabalha incessantemente para que todos nós acordemos, despertemos o nosso espírito e possamos juntos, numa atividade coletiva, nos amarmos e construir um mundo melhor. Que a paz do Criador, que a paz generosa, misericordiosa de Jesus permaneça em todos nós. Que assim seja. Que assim seja.